A formação da consciência é a mesma coisa que a formação da personalidade, né? No fim das contas, a personalidade é uma criação da consciência. E a consciência, ela tem essa característica de que ela se cria a si mesma na medida que ela se assume. Tá certo? Só que evidentemente, você sempre parte daquilo que se chama em psicologia o ideal do eu, quer dizer, quem você quer ser quando crescer. E a vida é um esforço para você se realizar nesse sentido. Só que, quando você aparece no mundo, você já tem uma série de elementos que você não escolheu, que estão dados na circunstância externa e também na sua formação. Por exemplo, a sua hereditariedade você não escolheu, certamente. Ela ali tem elementos que te ajudam e elementos que te atrapalham. Você tem elementos antagônicos na sua hereditariedade. Você tem aquele negócio do Lipozzondi, né, o psiquiatra húngaro. Quer dizer, as figuras dos antepassados que estão aí presentes exigindo que você repita o destino deles. Esse destino que pode favorecer ou desfavorecer os seus objetivos na vida. Então, tudo isso, esses elementos externos e internos, mas não escolhidos, que não são elementos de livre escolha, eles têm que, de algum modo, ser integrados e processados. A primeira coisa que você vai ter que processar são os elementos que você recebe da cultura. Quer dizer, a cultura, ela te molda por um certo aspecto, mas a partir de um certo ponto, quando você tem uma dinâmica própria, você integra os elementos da cultura e você os trabalha do seu jeito. Quer dizer, tudo aquilo que todo o universo dos nossos pensamentos, emoções, etc., você recebe da cultura e você ou é modelado por eles ou você os modela. Então isso quer dizer que a absorção da cultura, presente da cultura na qual você está, na máxima medida possível, é evidentemente uma condição da liberdade humana. Se você não quer ser modelado, né, forjado pela cultura, você vai ter que reforjá-la para seu próprio uso e também para os outros, conforme você queira. Se você olha assim, a obra de grandes escritores ou grandes filósofos, eles integram o máximo que podem da cultura contemporânea e, vamos dizer, se posicionam perante aquilo, quer dizer, processam, analisam, reciclam, né? E com tudo isso criam a figura de uma personalidade intelectual própria. Então, este processo isso remete à frase do Ortega y Gasset, quer dizer, ele dizia, o destino concreto do homem é a reabsorção da circunstância. Se absorver a circunstância e transformá-la em você, em vez de você se transformar nela. É evidente que o elemento mediador aí chama-se educação. Alguém tem que ajudar você a fazer isso, ou você tem que se educar a si mesmo para fazer isso. Os elementos familiares, às vezes, são os mais difíceis, por exemplo, no Brasil. No Brasil, os ingleses é que diziam, o Brasil é um país onde ninguém sabe quem foi seu avô. Então, esses elementos hereditários vêm sob a forma de paixões, desejos e temores, né, que você não quer ter, mas que você tem, de algum modo. Né. Então, eles estão em você, mas não são você. O que fazer com eles? Você vai ter que trabalhar aquilo criativamente. Quer dizer, todo o sistema da psicoterapia criado pelo Lipozzondi é para isso. Ajudar as pessoas a construírem o seu próprio papel no cenário do mundo com os elementos de um script recebido. Né? Ele compara a psique humana, vamos dizer, a um palco giratório, onde você tem todas as tendências humanas estão lá, todos o que ele chama pulsões, impulsos humanos, eles estão lá e estão sempre girando. Né? Só que, quando um impulso se torna muito predominante, é como se o palco giratório travasse. Então você tem um comportamento repetitivo ou compulsivo, né? Sempre hereditário. O curioso é que o Zondi descobriu isso antes que o pessoal conheceu o ADN, né? Antes de quebrar o ADN, ele já sabia tudo isso. Então, esses elementos genéticos, familiares, culturais, tudo isso tem que ser integrado, né? Eu me lembro que o Dr. Miller, meu amigo, que era um gênio da psicologia clínica, ele escreveu um manualzinho para os clientes recém-chegados no consultório dele. E um dos itens do conselho que ele dava é que lembre-se de que os seus problemas podem ter origem em fatores genéticos, familiares, sociais, culturais e cósmicos, sobre os quais você não tem domínio nenhum. Então, você medir o coeficiente de liberdade que você pode ter e você se adaptar àquilo que você não pode mudar, esse é um dos segredos do próprio exercício da liberdade. A liberdade consiste, em parte, no conhecimento dos seus limites. Não é isso? Quer dizer, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Esse é um dos segredos da vida, né? O que dá para você fazer e o que não dá. Né? Faz parte, vamos dizer,
do crescimento humano, você passar dessa lealdade quase carnal que você tem com a família para uma lealdade mais abstrata, obediência às leis, etc, etc. E então existe sempre um ponto de tensão. Por exemplo, por que a máfia é tão odiada? Porque na máfia a lealdade pessoal, tipo familiar, tá certo? Predomina sobre a obediência às leis do Estado. Então é um foco de rebelião. As famílias sempre foram foco de rebeldia contra o Estado, né? São de resistência ao Estado.